ao vivo agora aqui no RPM. Vim conhecer um pouco da história do Ricardo. Estamos aqui com o nosso amigo Alex, nosso amigo Daniel. E se você tem uma pergunta para fazer para o Ricardo, essa é a hora, porque eu tô cheio de perguntas para fazer para ele aqui. Ricardo, Alex, a pergunta que não quer calar: como começou a questão do RPM aqui? Então, a questão do RPM, cara, eu vi que, bom, eu trabalhava com um primo meu, né? Ele me ensinou basicamente tudo que eu sei da vida, experiência de mecânica. Depois eu estudei, fiz alguns cursos, ainda continuo fazendo. E aí surgiu o RPM, a gente sabe que tem a ver com motorização. E aí calhou que meu nome é Ricardo, eu tenho... Meus filhos se chamam Robson, Paulo e Mariá. Então eu juntei isso aí e criei o RPM. Muito legal. Agora, essa pergunta aqui já é direta. Qual o primeiro serviço que você fez que deu errado? O primeiro serviço que eu fiz que deu errado? Então, já faz tempo, né, que o primeiro serviço que eu fiz que deu errado por questão de conhecimento mesmo, né? Foi uma Fiat Firefly. Eu fui fazer a embreagem dela e ela pulou o ponto, né? Porque eu não sabia que não podia rodar ao contrário. Né? Então aí isso aí me deu um pouquinho de dor de cabeça para resolver, porque atropelou válvula, pulou a corrente, etc. Isso aí deu errado. Entendi, muito bom. Ficou marcante para mim, né? Porque logo quando lançou, eu peguei essa lona, era de Uber, né? Então teve um desgaste muito prematuro das peças, principalmente da embreagem, e aí era novidade, né? A gente não tinha tanto conhecimento, informação E fazer o serviço rápido, a gente achou que era uma coisa comum de se fazer e na verdade não era. Top. E tu sabe me explicar o porquê hoje você escolheu mexer com o carro AA? Então, na verdade eu atendo todo tipo de carro, mas surgiu assim, tudo começou com esse carro aqui. Aí esse carro aqui azul, ele não era azul, era da cor verde. E o meu amigo, ele comprou esse carro, ele tinha que fazer uma revisão. Na verdade ele tinha comprado o carro com o motor trancado, né? O motor estava travado. E aí ele comprou o carro e eu falei assim, cara, leva o carro lá que eu vou resolver isso aí pra você. E chegou aqui, não era nada de problema de motor, né? Eu mexi no motor estava com excesso de combustível, né? Misturado com óleo. Então travou o motor, né? Travou os cilindros ali, eu arriei todo o óleo, desmontei o motor, dei logo uma análise no motor. Enfim, coloquei o motor para funcionar. E aí calhou que 15 dias depois tinha um evento lá em São Paulo, em Atibaia, no Hot Box, né? E esse carro aqui a gente conseguiu aprontar ele assim em tempo recorde. Revisou o motor, câmbio, rebaixamos o carro, colocamos facão, fizemos roda pro carro, era uma roda de ferro, a gente alargou a roda. A gente fez um trabalho assim, em média demoraria 15 dias para concluir. Em uma semana a gente conseguiu concluir isso tudo, né? Foi um tempo recorde, porque ele queria muito ir nesse evento. E a gente foi. E dentro do trajeto, teve muitos carros desses aí enguiçados. Dois carros não enguiçados. Foi o do Anderson e do César, né? Que é um outro amigo meu e cliente também. Mas tudo do mesmo grupo? Tá no mesmo grupo? Tudo do mesmo grupo. Fecharam um grupo aí, foram vocês com esse carro aí? Na verdade foi uns 10 carros daqui para esse evento. A história desse carro é maneira, cara. A história do que aconteceu, né? Do que aconteceu dentro da oficina, os assuntos que rolou entre amigos, aquela brincadeira, que no final resultou uma parada totalmente diferente. Totalmente diferente, né? A gente teve até pessoas que falaram que esse carro não ia passar de Aparecida, né? E quem falou foi justamente o carro que não passou. Já passou. Na verdade ele passou, uns 30 km pra frente ele quebrou o motor dele bateu biela. Justamente da pessoa que estava falando que não ia passar. Mas é amigo nosso, né? O cara foi brincadeira, foi brincadeira, mas acabou que sobrou pra ele. Sobrou pra ele. Então a história desse carro é muito interessante e ficou marcante. Então desde esse dia em diante,
e foi em setembro de 23, eu acabei gostando, né, do evento. Achei que foi uma coisa assim, a gente quando é garoto, né, só via Fusca passando por aí, as pessoas usavam para sítio, usavam para levar um filho para a escola, usavam para usar no dia a dia. A gente viu lá no evento, eu pude perceber lá no evento que as pessoas tinham um capricho, um apreço pelo Fusca e derivados, né? Pela Kombi, Brasília, variante, etc. Por ser carros também relíquia, né? Por ser carro relíquia. Então eu vi que assim, eu estava assim, bem desatualizado no que estava acontecendo no mundo da customização, no mundo do antigo e do item colecionável que se tornou o Fusca e os demais. Esse Fusca foi o pior Fusca que pegou até hoje? Pior. Qual foi o pior Fusca? Foi esse? Não, já peguei assim há muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo, né, mexer na aprendiz, já peguei muito carro ruim para fazer. Eu tinha, na verdade, eu detestava mexer em Fusca. Na verdade, esse Eu carro... tinha pavor de mexer em Fusca. Eu falei assim, cara, pra que você comprou Fusca, cara? Eu odeio mexer em Fusca. É mesmo? Odeio, sério. Seriamente, todo mundo sabe que eu não queria isso, né? Meus amigos pessoais sabem que eu não queria mexer com Fusca e acabou que hoje, assim, 70% da oficina hoje é a linha Hercules, né? Que é Fusca e derivado. Na verdade, acredito que é o maior projeto feito nesse carro aí. Não o pior de serviço. Foi o maior, um dos maiores projetos. Tu já teve algum estresse com algum cliente? Um exemplo, ele falar, não, faz, vamos fazer, tal, caramba, 4, chega na hora, ele não fazer o serviço e aquilo te desanimar de uma forma que assim, cara, não mexe mais com Fusca. Então, tá aí a grande virada de chave que eu entendi. Na verdade, hoje, todo mundo se atualizou, né? É o certo a se fazer o mecânico, ele tem que estudar, tem que se atualizar, e eu ainda continuo fazendo isso, né? Porque eu sempre estou preparado para atender qualquer coisa, qualquer carro. Mas a grande virada que eu entendi, Evandro, é que não tem profissional hoje para mexer com esse público. Então, assim, fica uma coisa muito exclusiva hoje, as pessoas que trabalham com a linha Hercules. Por exemplo, eu não tive, respondendo a sua pergunta, eu ainda não tive nenhum problema referente a isso. Até porque as pessoas sabem que quem mexe com isso tem que ter um entendimento mais elevado. Hoje se mudou muita coisa. Quando a gente vai, por exemplo, né, quando a gente vai fazer mexer no carburador, a gente tem que pensar no tanto de etanol que tem na gasolina. Então a gente tem que saber equilibrar isso no motor desse, saber regular, saber colocar um ponto de ignição certo, saber fazer uma regulagem de válvula que o motor aceite, né? Porque às vezes a gente pega um motor que já rodou bastante. Então tudo isso, na verdade, a gente tem que ter um pacote de conhecimento ali, né? Geralmente eu falo para os clientes que muitas das vezes, 90% deles que chegam aqui, eles têm só o carro funcional, só funciona, mas na verdade o carro não exerce toda a eficiência que ele foi projetado para ter. Entendeu? Qual foi o carro que deu o faturamento mais alto aqui na tua oficina? Então, cara, teve Agora- bastante agora- carro, né? Não, mas teve um que, pô, isso aqui deu um faturamento tanto. Esse aqui teve um faturamento bem avantajado, né? Bem um pouco fora da curva, né? Esse aqui, o azul que está aqui atrás de mim, porque foi um projeto que a gente pegou do zero, né? Tiramos carroceria, o carro foi para funilaria, foi para pintura. Quando o carro retornou o chassi para mim, eu ainda fiz toda uma análise. Eu encontrei uma coisa que o lanterneiro deixou passar, então eu liguei para ele, para o proprietário, pedi para trazer o lanterneiro aqui, o equipamento dele, para ele tirar aqui o defeito que ele deixou passar. Então, assim, foi um carro que teve muito trabalho agregado. A gente preparou o motor, assim, uma preparação mais melhorada do que o convencional. Então, assim, o carro que eu faturei um business bem bacana foi esse carro aqui.
Geralmente pra montar um carro desse tipo aí, eu acho que gasta quanto? Então, tem uma grande variável, Não, né? vamos desse modelo ali. Então, aqui ele gastou mais de 50 mil para montar um carro do jeito que ele fez hoje. Mais de 50 mil. Mais de 50. Ele tem, assim, motor, para quem sabe, motor de Fusca, as peças, assim, um pouquinho, o valor tá mais alto do que uns tempos atrás, né? Então, assim, a configuração que esse carro tem, ele gastou um valor bem considerável. Então, uma configuração básica aí gastaria menos. Assim, se o cara não tiver de fazer motor nem nada, aquilo com roda, alavanca, chega aí uns 15, 18 mil para gastar, para ficar bem bacana. Entendi. Entre um carro novo e um carro, o custo desse aí que deve valer aí, vamos botar, se ele gastou 50, esse deve valer uns 120 mil. Exatamente, é o valor de mercado desse carro aí, que a gente já pesquisou. Esse carro está nessa casa aí. 120 mil. 120 mil. Hoje, se fosse colocar na balança um Fusca desse e um carro, a gente sabe que um carro novo tem uma tecnologia, né? Pô, um ar-condicionado melhorado, pá. Eu, a princípio, gosto do meu carro antiguinho, eu vando. Mas se me der um carro novo também, pra mim... Então, você está perguntando qual que eu escolheria no caso, Isso. né? Então, eu tenho um carro de passeio, mas se hoje eu tivesse a oportunidade de um carro desse aqui, ele não me traz a nostalgia que esse me traz. Porque o carro novo ele é embarcado de tecnologia, controle de tração, ele te entrega um conforto. Aqui não, aqui a gente sente aquela nostalgia, aquela adrenalina vindo, o motor fortinho, eu consigo alcançar uma velocidade de 160 muito rápido. Assim, o velocímetro até trava, porque tem um pauzinho lá, né? Mas, assim, o carro novo ele não vai te dar aquela emoção que isso te entrega, ou qualquer outro carro preparado, seja para Paraty, que futuramente eu acredito que você vai preparar, né? Vai sair do manto. Mas não traz, o carro novo não traz isso aí, esse prazer. Não, fora a alegria que você vai ter de montar o carro e você andar naquilo que você montou, porque o carro novo já pega ele já pronto, já meio que montou, mas ali não, ali tem do zero. O carro novo só te leva e te traz, faz Só. o papel dele. Ali Isso aqui aí. tem uma história, tem um sentimento, entra no carro, é outra parada. Antigamente, lá na oficina que a gente trabalhou, Alex, a gente chegava nos carros desse aí a oficina vai trocar o óleo, desliga a bobina, bota óleo diesel, dá partida, que ali embaixo tem uma peneira, né? Sim, vai limpar a peneira. Que vai limpar a peneira. Isso é verdade ou é mentira? Deve se fazer ou não? Então, eu não aconselho a fazer isso. O meu conselho é muito simples e o trabalho ali é muito simples. São 6 parafusinhos, 6 milímetros. A gente vai tirar ali e vai substituir a peneira. Entendeu? Mas como assim, a gente entende que alguns anos atrás existiu uma escassez de conhecimento, isso para as pessoas do passado, na teoria deles, daria certo. Até porque a gente não tinha essa tecnologia toda, esse monte de detergente para limpar o motor, então se usava o óleo diesel. Tá? Então, assim, eu aprendi assim, mas fiz poucas vezes. Depois que a gente tem um conhecimento, a gente consegue entender, né, por que não fazer isso. Então hoje aqui eu não faço isso, eu tiro a peneira, analiso tudo, se eu ver que tem muita borra, a gente coloca um flush ali, dá uma ligada, sempre observando a pressão de óleo com manômetro, com cuidado, com tempo, lendo as instruções do flush e etc, né? Eu faço isso. Ó, agora eu desliguei o telefone. Qual é a tua visão de o Ricardo de 2020 pro Ricardo de 2026? Então, o Ricardo de 2020, ele tinha uma visão mais fechada, né? Ele só olhava para uma direção. Hoje o Ricardo de 2023, ele enxerga Não, 26. 26, ele enxerga possibilidades. Então, assim, eu entendi que
a linha Hercules me abriu muitas possibilidades. E o que tu planeja para o 2027? Então, 2027, né, eu planejo expandir a minha marca, RPM. Já estamos caminhando, acredito que eu já sou uma referência dentro do mercado, até porque eu tenho ido nos eventos todos, a gente sempre leva uma base de 7, 8 carros, acompanhando os clientes, amigos, vou para participar também, vou para aprender também, ver novos projetos, copiar também algumas coisas que eu acho bem bacana para mim, e é isso. Eu acredito que o caminho que eu estou trilhando nesse momento é o caminho certo, caminho de evolução. E o que você planeja sobre marcas te patrocinar? Seria muito bom, né? Eu uso, por exemplo, eu coloquei até aqui, né, o óleo, o lubrificante que eu uso bastante porque é bem confiável o aditivo que o Castrol tem pra gente colocar nesse motor aí. Eu não tenho problema nenhum, tá? Tenho usado muito. Então, assim, se vier o patrocínio, vamos dar graça. Entendi. Tu já pensou em fazer algo diferente em algum carro desse? Algo diferente mesmo. Algo pra, assim, revolucionar. Então, os nossos carros aqui, eles estão um pouquinho fora do padrão. Os carros que a gente projeta, né? Hoje a gente já está começando a trabalhar com mais, saiu do convencional do motor ali com 60 cavalos, a gente já está buscando melhorar a eficiência do motor do Hercules, não assim, uma eficiência absurda, mas trazer assim, um conforto melhor para o cliente ter segurança. Eu quero fazer uma ultrapassagem, dele saber que o antigo dele tem potencial de fazer uma ultrapassagem. Hoje a gente tem um amigo nosso que tem um dinamômetro e fica acessível para mim hoje. Em breve a gente vai ter um aqui também na nossa sede. Mas a gente sempre está buscando melhorias, né? Principalmente para o câmbio, para motor, para carburação, para quem gosta de carburação. Em breve eu estou estudando, né, injeção programável. Em breve a gente vai trabalhar com injeção programável. Então, assim, é isso que a gente quer, né? Trazer conforto, segurança para o cliente também poder confiar que o carro dele pode ir a Curitiba, pode ir a um evento em Pomerode, em qualquer lugar do Brasil. Entendi. Hoje você como dono, proprietário do RPM, o que você acha que você precisa melhorar? Que você tenta, sim, eu tento, mas eu vou conseguir. O que te atrapalha assim? Então, hoje o que me atrapalha, na verdade, é algo muito simples, né? É a comunicação. Então, assim, eu vejo que eu sou uma pessoa assim, hoje eu tenho melhorado bastante, eu sou uma pessoa muito fechada. Eu gostaria de compartilhar um pouco mais da minha experiência, da minha história, talvez do meu dia a dia, talvez influenciar as pessoas a adquirir um hobby bem bacana, que é o Hercules. Que é uma coisa assim, tem muitas histórias bacanas aí, que pessoas com depressão compraram um carro, foram fazendo projeto devagarzinho, conforme a situação ia melhorando, conforme sobrava um dinheiro, né? Ia comprando uma roda, uma alavanca, um volante, melhorando o motor, fazendo uma carburação, e por aí por diante. Eu gostaria de que as pessoas pudessem adquirir talvez um hobby desse que hoje eu já mergulhei nele, né? Que eu tenho também o meu antigo. E o que você tem feito para isso acontecer? Então, hoje a gente já está trabalhando melhor, né, na página do Instagram. Criamos um canal aí no YouTube e temos também a rede TikTok, a rede vizinha, né? Então a gente vai a partir de agora, a gente vai colocar os conteúdos lá, vai expandir, né? O conteúdo, informações, talvez técnicas, talvez não, vamos compartilhar algumas técnicas que a gente usa aqui, o padrão da RPM, o padrão de serviço, né, que a gente faz. Acredito que o nosso padrão aqui que eu tenho, ele é um padrão muito exigente, né, que eu sou uma pessoa bem exigente, eu gosto de tudo ali certinho, perfeitamente, para que eu e o cliente esteja confortável. Entendi. Eu tenho uma dúvida. Você acha que os carros elétricos hoje no Brasil, eles podem tirar os carros a combustão?
Ah, já acho que não. Eu acho que o carro elétrico, assim, ele tem um público dele, mas a não ser que falte petróleo. Mas eu acho que isso vai ser difícil de acontecer. Não tira porque o carro a combustão, é aquilo que eu falei, nada vai superar um carro antigo, nada vai superar um carro a combustão. Nada. Mas se chegasse um cara aqui com um Fusca, fala, pô, quero botar esse motor aqui, elétrico. Tu faz? Então, infelizmente eu não faço ainda. Mas eu não tenho desejo de fazer. Até o momento eu não tenho desejo de fazer isso. Eu acho que vale, o Evandro, é a gente manter a característica, né? E preservar o máximo de originalidade do veículo, talvez fazendo essas melhorias do qual eu já citei, né? Dando uma melhora no motor, para o motor trabalhar melhor. Eu acho que é isso, eu acho que o bacana do Fusca é isso. As pessoas, quando a gente está viajando, as pessoas ficam até surpresas, né? Caramba, um Fusca nessa velocidade, 100, 120 km, nossa, né? As pessoas ficam admiradas porque o Fusca tem uma história, pô, carro ruim, carro duro, carro pra roça, mas não é isso. E tu confia em qualquer peça? Ou tu escolhe as peças? Então, as peças que eu trabalho aqui são selecionadas, né? Pra gente não ter nenhum tipo de problema. Tudo que eu faço aqui, eu procuro comprar o melhor material. Dificilmente, é muito difícil, a não ser que alguém esteja no perrengue na rua, a gente tem que colocar ali, mas a gente substitui logo. Sim. Não, tá muito bom o assunto. As pessoas que querem ter um Fusca. Cara, tu tem ideia, eu indico muito você. Muito. Tem um cara que quer. Tinha o. Eu te liguei naquele dia? Gol BX. É o Gol BX, né? Não, tem o Gol BX e tem um maluco que o Sandré tem um Fusca, que é o Tubarão. Tubarão. Cara, eu falei, perguntei pra ele assim mesmo. Tubarão, qual é o teu sonho? Ele, pô, meu sonho é ter um Fusca. O pior de tudo, se ligar pra ele agora, ele fala isso. Se ligar pra ele agora, ele vai querer um Fusca. Então, tipo assim, cara, hoje em dia, as pessoas visam muito questão do carro. Mas aonde o carro novo chega, o Fusca chega. Exatamente, né? A gente vê isso, o Fusca, assim, o que seria dos carros novos se não fosse o Fusca? Tudo Tudo tem um princípio, tudo tem né? um princípio, tudo teve tem um começo. Tudo teve um começo. Pra né? chegar nos carros novos, teve que passar pelo Teve um Fusca. estado de evolução, né? Então, assim, eu acho bacana também, Evandro, que o Fusca ele abre caminho para muitas possibilidades, né? Para quem trabalha com a linha Volkswagen, Gol e Santana e derivados aí, da linha P em diante, tem vários tipos de preparação, vários tipos de customização. O Fusca não é diferente. O Opala não é diferente, o Cheveteiro não é diferente. Então, assim, cada carro tem suas características, mas tudo parte de um princípio. E quem quiser entrar para esse mundo aí, de ter um carro, um Fusca, uma Fully, se ele for comprar o carro, 4 dicas importantes que você poderia dizer. Pessoal, olhar lá o carro lá, não, vou olhar a dica que o Ricardo deu aqui, esses pontos, Evandro, 4 pontos, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui. Então, Evandro, o que eu posso dizer é o seguinte, que tudo começa pelo valor. Por exemplo, tem Fusca aí de 50 mil, 60 mil, 70 mil, 80 mil e por aí por diante. Isso vai depender muito do orçamento da pessoa. A gente sabe que um Fusca de 5 mil ele tem muita coisa para fazer. A gente sabe que um Fusca de 30 mil, ele provavelmente passou por manutenções, né, e por aí por diante. Mas o que eu posso falar é observar, levantar o capô, olhar como é que está ali a elétrica, observar a funilaria. Se tiver dentro do seu agrado, cai para dentro. Um Fusca mais ou menos aí. Um Fusca aí que não foi mexido, mas que esteja no mais ou menos bom. Valor quanto? Então, o padrão de Fusca aí é consideravelmente bom, que esteja dentro do padrão aí com motor, câmbio, tudo legal, está na casa aí dos 40. 40 mil? Já é o Itamar já, será? Não, você não compra um Itamar, porque dificilmente você vai comprar um Itamar por 40 mil. 40 mil. Um Honda Civic. Tá? 40 mil. Então,
Vou fazer aqui 3 perguntas para a gente encerrar isso aqui. Uma dica para quem quer trabalhar com isso. Estudar, se aprimorar, porque muita coisa mudou, né? Procurar pessoas que podem ajudar no entendimento, como funciona o motor a ar. É muito importante saber a analogia aí, como funciona o motor a ar. Parece muito simples, mas na verdade eu acho que é um pouco complexo, tá? O motor a ar é simples, entre aspas, mas tem lá suas técnicas, tem lá suas coisas lá que tem que fazer. Tá. Tá? Uma dica agora para quem quer cuidar do carro e não sabe como. Uma dica assim, essa dica aqui é muito importante para você que quer cuidar do carrinho para não dar ruim. Então, a primeira dica é procurar um profissional qualificado, tá? Procurar pessoas que entendem do assunto, referências. Nós temos aí o Tonella, que é referência, tem outros caras muito bons aí no cenário digital, são referências no assunto. Então, assim, a gente tem que buscar quem são referências, anotar algumas dicas e procurar alguma pessoa próxima para conversar, ver se a pessoa está dentro do teu agrado, que a pessoa acha que vai fazer o serviço do qual você solicitou. Acho que começa por aí. Tá. E aonde as pessoas podem te encontrar? Aonde que é aqui, esse local aqui? Então, o endereço está aí na nossa página do Instagram. Aqui é Nova Iguaçu, Vila de Cava. A gente está bem no coração de Vila de Cava, que é o centro de Vila de Cava. A RPM se encontra na rua Bonis Barreto, número 360. Então é isso. Para você que está vendo esse vídeo, você gostou, curtiu, ajuda o RPM a bater a metinha que ele tem lá. Já comenta se você quer que a gente volte aqui e faz a segunda parte, tá? Porque isso aí é só o começo. Então estamos aqui hoje para ajudar você que quer comprar um carro, um Fusquinha, quer deixar no talento, RPM. Então vambora, é isso aí.